Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha sobre a placa Microbit. Desta vez eu selecionei alguns projetos pesquisando pela internet para trazer algumas ideias legais para vocês. Nós fizemos vários projetos autorais aqui na escola, mas agora eu quero mostrar para vocês o que as pessoas têm feito pelo mundo. Inclusive no próprio site da Microbit tem alguns exemplos que você pode reaproveitar ou aproveitar. Esse tutorial tem exatamente esse objetivo, tá? Quando a gente vai desenvolver projetos, as ideias elas podem fluir de uma forma natural ou às vezes não. Às vezes você tem que buscar realmente ideias fora, o que crianças estão fazendo na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo aqui no Brasil, no Japão, na Alemanha, na Finlândia. Então é muito importante que você faça essas pesquisas na internet para que novas ideias surjam na sua mente e você possa, através da plaquinha Microbit e dos componentes eletrônicos, desenvolver diversos projetos interessantes. Então, esse tutorial tem exatamente esse objetivo, tá bom? A parte de controle de LEDs, vocês já fizeram alguns treinamentos anteriormente comigo, mas é sempre bom reforçar, né? E aqui a gente mostra a presença de um resistor. Sempre importante colocar o resistor antes, tá? Da LED para evitar que a LED queime. A plaquinha Microbit, você fecha o ground aqui no GND e controla a LED através do pino P0. Então aqui, olha só, o script, ao ser pressionado o botão A da plaquinha Microbit, desculpem, aí a luzinha é acesa, mostra uma string pin 0 on, pausa 1000 milissegundos, em seguida a LED apaga. Tá? Então é só relembrando aí a aulinha de LED que vocês já fizeram comigo anteriormente. Caso queira criar uma estrutura de comando while true com condicionamento, aí você pode desenvolver esse algoritmo abaixo aqui, olha que legal. Usa a programação em blocos, importa a biblioteca Microbit, o while true e o condicionamento, a estrutura de looping e o condicionamento. Quando o botão A for pressionado, display scroll pin 0 on, pin 0 on vai acender a LED, vai dar uma pausa, em seguida apagar a LED. E aí você deixa essa LED em movimentação contínua. Tá? Isso é importante porque aqui não tem a estrutura de looping neste exemplo anterior e aqui a gente adicionou a estrutura do looping e do condicionamento. Então isso é importante para você que está envolvido aí com a linguagem da programação. Um outro projeto de controle de LEDs interessante é o dos faróis, é um dos projetos que nós encontramos na internet. Mas agora passemos uma ideia mais clara de como desenvolvê-lo, né? Fazendo uso de madeiras, de papelão, isopor, estruturas plásticas. Então é nesse momento que você vai começar a usar os materiais alternativos para dar mais vida aos seus projetos e não simplesmente ligar e programar componentes. Agora você vai dar um upgrade para os seus projetos, fazendo uso de materiais alternativos que você pode reaproveitar, observando na sua casa é, esses materiais que eventualmente possam ser jogados fora. Então reaproveite-os. Aqui nós temos um projeto com uso dos Clip Crocodiles. É um clipe diferenciado que tem uma ponteira de encaixe no furinho dos pinos da plaquinha Microbit. Você pode comprar isso nas lojas de componentes eletrônicos. Aqui em São Paulo, no caso, na rua Santa Ifigênia. Então aqui eles estarão controlando várias LEDs. Nesse caso aqui, 3 LEDs. Não se esqueça de adicionar os resistores. Olha só, 3 LEDs sendo controladas. Fechamento do circuito aqui atrás. E com esse jumper aqui, essa fiação bem diferenciada, é possível fechar o circuito com ambos, um sobre o outro. Tá? Isso é um detalhe. Eu não tenho esse material aqui, mas eu acredito que a gente consiga na Santa Efigênia. Caso contrário, você faz a conexão do fechamento do circuito, anexando os jacarezinhos, né? A boquinha dos jacarés entre ambos. E aqui você estará controlando, obviamente, a LED
número 1 através do pino P0, pino P1 e pino P2. Fazendo isso, você desenvolve a programação. Aqui está um pouquinho ruim. Para sempre, uma estrutura de looping, condicionamento. Se o botão A for pressionado, a escrita digital que será feita no pino P2 será 0 e 1. Então aqui a gente está alternando o acender e o desligar das LEDs entre os pinos P0, P1 e P2, justamente para dar um sentido de controle de farol. E aí você vai ter que imaginar o seguinte: primeiro, acende o farol vermelho, desliga o farol vermelho, acende o farol amarelo, desliga o farol amarelo, acende o verde, desliga o verde. E aí você põe um temporizador. Esse script aqui vai aparecer na plaquinha microbit essa simbologia de acerto. Em seguida vai pausar, será feita nova escrita digital no pino P1, no pino P0 e no pino P2. Em seguida, apresentar nas LEDs da plaquinha microbit essa simbologia em formato de sinal de multiplicação. Então, acho interessante vocês treinarem aí esse projetinho, farol. Um outro projeto que pode ser desenvolvido por você com base nesse modelo aqui é um farol, onde você terá um push button, um buzzer, uma campainha e uma LED aqui em cima. Ou um sensor LDR, né, para que a luz do farol seja ligada à medida que vai anoitecendo. Então você aqui usaria um sensor LDR. Se você fez aula de eletrônica comigo, você fez trabalhos já com sensor LDR. Se ainda não fez, chegou o momento de você comprar esse LDR e desenvolver o seu próprio projeto aí. Então a ideia é essa aqui. LED em cima, LDR aqui e o buzzer aqui. Temos aqui, olha, um botão de deslizar, pode ser um push button também. Um buzzer. Essa é uma outra ideia. Essas são as peças que você vai precisar para esse projeto. Olha, um push switch, uma LED, um sensor LDR, um buzzer, um resistor de 300 ohms, porque tem que proteger a LED. E aqui ao lado nós temos a codificação, dessa vez no formato escrito, com uma estrutura de looping, while true, condicionamento. Esse sensor LDR vai ser controlado através de um pino analógico, que é o pino P2. Se for maior do que 50, luminosidade maior do que 950, obviamente que a LED deve apagar, menor a LED deve acender. Então aqui esse é o condicionamento. Se o botão de deslize for pressionado, será feita uma escrita digital no pino P0 para 1, para 0. Então aqui, pelo que eu entendi, a LED ela terá duas opções. Ela poderá ligar através do escurecimento que ocorre ao longo do dia ou através de um botão. Tá? Eu acredito que sejam essas duas opções. A codificação. Tá vendo aqui? Ó, você controla a LED pelo sensor, leitura analógica, e aqui, ao pressionar o botão, o P0, a LED P0 que está sendo controlada pelo P0 vai ligar ou vai desligar. Então são duas formas de controle. Interessante esse projeto. No caso dos motores, o que eu pesquisei pela internet, vi um projeto interessante que seria aqui um parquinho de diversão. Um cone, um cilindro, né, as cadeirinhas. É um modelo gira-gira
que dá para fazermos com os motores de C. Então poderemos desenvolver um lindo carrossel, e nesse caso aqui você pode montar o sistema fazendo uso de duas polias. Olha que legal. O motor posicionado aqui, essa polia solta aqui, para fazer girar o carrossel. Entendeu? Então você consegue passar a força do motor para essa polia e ela fica responsável pelo giro do carrossel. Pode usar aí, olha, os cones, papelão, os cavalinhos. Vai ficar bem bacana esse projeto. Você vai precisar de um motor drive, tá? Para fixar a placa microbit em cima. Vai precisar energizar o motor de forma externa. Placa microbit você vai ligar no notebook. Mas o motor ele precisa, né? Da sua shift, do motor driver, para que você possa fazer a ligação, energizar o motor driver externamente e dar ao motor a condição de funcionamento. Para o controle do motor, você vai usar esse script aqui. Pressionar A ou B. Pressionou A, o motor gira, pressionou B, o motor para. E você vai controlar o motor pelo pino P8 da Shield. Então esse é um detalhe interessante também. E aí você terá um projeto maravilhoso. No caso do projeto carrinho, você vai precisar de um sensor LDR, uma LED, nesse caso aqui 2 motores fixados um de cada lado, né, correspondendo ao eixo direito e esquerdo. Aqui uma LED, aqui um sensor LDR, uma madeira, aqui uma rodinha para deslizar. Então ele deve ficar assim, ó. Você vai ter que usar a shield do motor também, além da placa microbit. Então se você ainda não comprou a shield do motor, você deve comprá-la. Vai ficar com essa fiação aqui, o chassi todinho de papelão, mas se você quiser usar outro material, pode utilizar. E aqui o algoritmo para a movimentação do robô. Escrita digital no pino P0, pino 12, não, pino 8 e pino 12. Depois pino 0, pino 16. Você vai usar 4 pinos da Shield. Para a movimentação esquerda, você vai trabalhar desse jeitinho aqui, pino 8 e pino 12. Como são 2 motores, um deve ser controlado pelo pino 8, o outro pelo pino 12. Para mover para frente, olha só, mesma coisa. Para se mover para a esquerda, pino 8, pino 12, nessa condição 0, pausa. Isso para a programação escrita, né? Para a programação em blocos, aí você vai usar essa estrutura de looping, vai repetir essa operação 3 vezes. Nesse caso aqui, ele está utilizando o pino P8, controlando o motor pelo pino P8. E pelo pino P0. P8 e P0, os motores estão sendo controlados. Um outro projeto é um sistema de alarme que você pode desenvolver fazendo uso da plaquinha microbit. Não precisa da shield, então você vai precisar de um buzzer, da bateria 3 volts, da plaquinha microbit, da LED. Isso aqui é um botão, se eu não me engano, um botão de depressão. Esse projeto nós não fizemos na escola, tá? Estou lançando mais como desafio para vocês. Em breve nós faremos esse projeto na escola e vamos publicar um vídeo a respeito de como desenvolvemos e se ele de fato funcionou. Então isso aqui fica mais como um exercício para vocês e para nós também. E a recomendação que eu dou para vocês é que vocês
vão perceber ao longo das pesquisas que vocês fizerem em outros países, aí pela web, é a presença muito forte do inglês nas empresas ou mesmo nas escolas makers. E é importante que você comece a treinar o seu inglês, porque boa parte dos projetos são explicados desse jeitinho aqui. Quando chega para nós temos que traduzir aqui na escola e botar em operação o projeto na língua portuguesa. E aí nós produzimos os vídeos, nós produzimos os tutoriais, mas já fizemos um trabalho de tradução anterior, fruto das pesquisas que nós realizamos aqui na escola. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e aceitem esse desafio que está ficando cada vez mais interessante trabalharmos aí com a plaquinha Microbit. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.